Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Imprensa celebra a operação da PF contra Bolsonaro e já dá sua prisão como certa. Um investigador da Polícia Federal, eu questionava, mas você já não tem indícios para tomar até atitudes mais sérias em relação a algumas dessas pessoas? E a pessoa falou, a gente está indo com muita cautela, tudo com muito embasamento técnico, porque vai vir mais por aí. E eu só queria ressaltar que, apesar do advogado escrever na nota que imprimiu o documento, ou que o documento foi impresso, ele não disse que ele imprimiu, né? Ele disse que o documento foi impresso para facilitar a leitura do Bolsonaro. O Bolsonaro deu hoje declaração para a revista Veja, dizendo que nunca viu essa papelada. Que ele chegou a dizer que ele nem despachava minuta, ele diz, eu nunca vi minuta golpista, e eu nem despachava com o Felipe Martins, que foi preso, e no processo aparece como o portador da minuta que é discutida com o Bolsonaro, que pregava a prisão do Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e que o Bolsonaro edita e fala, tira o Gilmar e o Pacheco, mantém a prisão do Moraes. Ele fala, eu nem despachava com ele. É o café requentado, Paulão. Minuta apócrifa, que foi o que levou à prisão da Derson Torres, agora voltando para ser fase de uma nova operação que vem do inquérito das milícias digitais. Explica isso para uma pessoa nos Estados Unidos e fala que existe devido processo no Brasil, Paulo. Não percam as contas. Já existem 3 minutas, se eu não me engano, e as 3 são contraditórias entre si. Não percam as contas. Você tem a minuta do Anderson Torres, você tem a tal da minuta que o Bolsonaro estava despachando com o Felipe Martins, e você tem essa minuta do estado de sítio, e essa é a prova do nível assim, de loucura que existia naquela época. Porque tinha gente doida propondo coisas cada vez mais malucas. É capaz de, se alguém fizer uma busca e apreensão aqui na minha casa, achar talvez não impresso, porque eu não gosto muito de imprimir papel, mas certamente nos meus arquivos do computador, vão achar várias minutas, porque todas elas circulavam, inclusive, na internet. A minuta do Anderson Torres, o senador Magno Malta, gostava de chamar de minuta do Google, porque você, com o rápido Google, achava essa minuta, né? E, obviamente, né, o direito penal tem o estatuto, tá aqui o Marco Antônio, que é advogado, pode falar melhor do que eu, e tem alguns estatutos que precisam ser lembrados. O primeiro deles é que você precisa provar que alguém é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Aqui nos Estados Unidos se usa muito isso, né? O que é qualquer dúvida razoável? É você perguntar, é razoável que o cara tenha uma minuta dentro do gabinete dele, um presidente que todo mundo chega com um monte de papel, aqui, presidente, tem aqui a solução para você. É razoável que esse cara tenha um documento lá jogado que não seja dele? Não, é razoável. É razoável que tenham outros, que o ministro da Justiça tenha um documento desse tipo? É razoável. Então, ele não é culpado, além de qualquer dúvida razoável. É razoável você dizer que um alienígena posou aqui e entregou a minuta? Não, isso não é razoável. Então tá bom. Então, esse é um critério bastante básico, assim, para a gente entender se isso é uma prova, se isso constitui uma prova contra o presidente. Aliás, o documento inteiro, e infelizmente eu tive que ler do início ao fim, até por ter sido citado, ele não traz grandes novidades. A imprensa está ovulando, mas a maior parte das coisas que foram ditas ali já tinham se tornado públicas, seja por reportagem jornalística, seja porque eu disse várias dessas coisas no final do ano passado. E o mais curioso é que alguns veículos me acusam, e a própria Polícia Federal, talvez, é um pouco mais dúbia, me acusam de espalhar desinformação. Eu falo, ora, mas vocês estão publicando tudo aquilo que eu disse que estava acontecendo no ano passado. Como isso pode ser espalhar desinformação? O Paulo Figueiredo fez tá aqui um post dele dizendo que ia ter que estava circulando uma carta entre militares da Ativa, um abaixo-assinado. Eu falei, e saiu o abaixo-assinado, aconteceu. Agora o Paulo Figueiredo disse que deu o nome dos comandantes militares, não sei o quê, e eu falo,
E tá aí, os comandantes militares são esses que vocês estão preservando, porque, segundo vocês, não queriam dar o golpe. Tá tudo comprovado. Então, não tem nada de novo, propriamente dito no documento. Tem muito pouca coisa nova. O embasamento da prisão do Felipe Martins, pelo amor de Deus. O cara ter despachado com o presidente. Ora, eu disse ontem isso no Paulo Figueiredo Show e repito aqui. A própria existência de várias minutas e os diálogos mostrando que o presidente estava sendo pressionado, mas que tinha ido, tinha voltado, que estava errático, os assessores dizendo coisas diferentes. Isso é a prova de que se haveria um crime de tentativa de golpe de Estado, ele estava ainda na fase de cogitação. E tá aqui, Marco, de novo, corrija aqui, fica à vontade para me corrigir, eu não fico nem um pouco chateado. É bom quando tem um advogado aqui, porque não é a minha formação, mas o que eu aprendi das fases, né, do iter criminis, é que a fase de cogitação não é punível em nenhum país do Ocidente. Sequer a fase preparatória para 99% dos casos. Mas a fase de cogitação, você não pode ter você não pode chegar à fase preparatória se você não sabe para o que você está se preparando. Sim. Vamos me preparar para quê? Para dar um soco na cara do Adrilles. Tá bom. Agora eu sei. Pode falar, eu quero matar o Adrilles. Eu quero dar um soco no Adrilles. Eu quero dar um soco no Adrilles. É um crime. O Adrilles. Eu quero dar uma porrada no Paulo Figueiredo. É um crime? Também não acho que não. Não é nem eu acho, né? Não é nem eu acho. Agora, o triste, que só para fechar aqui, conectar com o que o Adrilles tinha falado antes de entrar, é que assim, há uma diferença, Marco, importante de ser registrada entre o que nós estamos fazendo aqui no Show da Manhã, o que eu faço no Paulo Figueiredo Show, o que você faz no seu programa, o que o Adrilles faz no... Todo mundo aqui sabe que nós somos jornalistas de opinião e todos sabem honestamente quais são as nossas posições políticas. Nenhum de nós aqui posa de âncora isentão. Então eu tenho ânsia de vômito quando eu olho o William Bonner com aquela fleuma dele, se fingindo de isento, falando, candidato. Eu não sei como é que o Bolsonaro não fala aquilo, Bonner, e debocha na cara dele, porque é uma coisa muito ridícula. O fato da Daniela Lima, eu não sei como é o nome dessa outra moça que estava falando com a Daniela Lima, até porque eu acho que elas são todas a mesma entidade. A mesma entidade. Elas são a mesma entidade. E a razão... muda um invólucro, pô. Isso é igual aquele... Lembra do Men in Black? Aquele cara que o alienígena, a barata entrava nele, todo torto. É a mesma coisa. Então a entidade, a barata, está dentro de cada uma dessas. Não muda nada. Tudo que elas falam é absolutamente igual. Mas elas estão... Primeiro, elas iludem o público. Segundo, elas são muito burras. Porque elas não entendem que as acusações... Não são nem acusações tecnicamente, mas as afirmações que fazem a meu respeito, elas destroem a nossa profissão. Sim. Destroem a delas. Porque ela está se vangloriando de ter fontes, de ter falado com o cara da Polícia Federal, etc, etc. E eu digo, se informações em sigilo é crime de violação de sigilo funcional. Sim. Crime. Quem vazou as informações cometeu crime. Assim como quem vazou as informações para mim cometeu crime. Aí eu digo, assim como quem vaza as informações para revista Piauí o tempo inteiro, Eliane Cantanhede, esses caras que são meio que assessoria de imprensa do STF, quem vaza comete o crime. É um vazamento seletivo, ainda por cima, né? Sempre seletivo. Popular. Mas o jornalista que dá as informações, esse não comete crime algum, em nenhum lugar do Ocidente. Até porque você recebe a informação, é um dever nosso abri-la de ofício, né? É que nem quando aconteceu lá do vídeo do G Dias, no 8 de janeiro, que eu lembro, assim, tudo bem, o Caio Coppola chegou e falou, queria parabenizar a CNN por ter a coragem de divulgar o vídeo. Cara, obrigação. Não tem que parabenizar nada, é obrigação de ofício. Não, mas eu dei os parabéns porque hoje em dia você tem que dar o parabéns quando alguém faz jornalismo. É uma coisa tão rara
Você fala assim, caraca, meu irmão, fez jornalismo, uau! Porra, eu lembro como é que era isso. Eu lembro como é que a CNN fazia na década de 90. Eu lembro. Exato. Eu sou velho o suficiente para me lembrar disso. Eu Mas quero... É só para concluir, essa é a destruição da profissão. Porque Sim, eu já tinha visto a acusação de crime de fake news, que não existe. Mas a acusação de crime de real news, notícia real, isso daí é... essa é novidade. novidade. É novidade. Paulão, eu quero aproveitar e jogar para a Adriles. A gente estava falando das jornalistas, o vídeo da Eliane Cantanhede expressando o máximo da alma humana aqui e da racionalidade. Vamos colocar para vocês. O passaporte, o Bolsonaro entregou o passaporte, ele não pode sair do país. Por que faz isso? Por que a Polícia Federal faz isso? Primeiro, porque os filhos do Bolsonaro já têm, 2 filhos do Bolsonaro já têm cidadania italiana. Segundo, tem aquela velha história, todos os lugares levam a Roma. Nesse caso, todos os caminhos estão levando o Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte, primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que a polícia não quer que ele fuja? Porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão. Agora, atenção, hoje eu conversei com as fontes também da área jurídica, e tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo caminha para isso. Esquece o direito, Adriles, esquece a Constituição, esquece direitos individuais. É tudo para a sociedade assimilar, entendeu? É um jogo só de poder. E você tem o tirano lá, o Alexandre de Moraes, fazendo o que aqueles reis maldosos faziam lá no passado, Ele tá fazendo o seguinte, Bolsonaro, você vai caminhar de joelhos aqui ao longo de toda a vila e vai chegar para mim aqui humilhado no final de todo esse processo para finalmente ser preso, Adriles Jorge. Não, veja bem, a gente está fazendo uma crítica sistemática ao pseudo-jornalismo praticado pela grande mídia, em particular a Rede Globo, que é a grande mídia brasileira praticamente, Ela não está fazendo uma avaliação da possibilidade da prisão de Bolsonaro. Vamos fazer uma análise semiótica do discurso dessa senhora. Ela está dizendo que ele vai ser preso. Ela está fazendo um julgamento, ela já está dando um veredito. Ela está dizendo que ele vai ser preso e que a Polícia Federal, a mando do senhor Alexandre de Moraes, estão colhendo as provas, estão extrapolando as evidências, provando que o Bolsonaro foi um homem que foi o mentor intelectual de um golpe. Aí eu te pergunto, qual golpe? Eles estão relacionando a possibilidade de uma insurgência em relação aos abusos daquilo que o Bolsonaro e grande parte dos conservadores acham que foi um abuso de poder do Tribunal Superior Eleitoral, que foi parcial, que tirou Lula da cadeia, que colocou um condenado em 3 instâncias por 10 juízes por corrupção para ser candidato a presidente da República. Um homem que estabeleceu o governo mais corrupto da história da humanidade. E depois, durante o processo eleitoral, fez uma série de censuras, estou falando do TSE, a candidatura... Acho que o Adriles deu uma travada. Será que volta? Acho que enquanto o Adriles não volta... de Bolsonaro... Travou... Mas o que eu falei... Oi, Flávio. Não, posso complementar essa parte da Cantanhede?
Claro. Porque ela fala, claro, ela está falando o tempo todo, é muito claro o que ela está dizendo. Ela está dizendo que se vai ter devido processo legal ou não, não me importa. Né? Tem que ter uma aparência de devido processo legal para a gente convencer que essa prisão, que já foi decretada há muito tempo pela imprensa, pelos tribunais, pelos juízes dos tribunais superiores que são contra o Bolsonaro, né? Pela oposição política, pelo partido hoje no poder, que é o PT, ou seja, essa prisão foi decretada há muito tempo, e ela fala como se esse devido processo legal pudesse existir, né? Sem mencionar o fato de que quem vai julgar é vítima, é a suposta, digamos, a vítima preferencial do negócio, que é o Alexandre de Moraes, né? Então, como é que isso vai ser um julgamento legítimo de alguma maneira? Evidentemente, eles estão tentando criar uma aparência, mas não tem nenhuma possibilidade de transformar isso num julgamento legítimo, né? Num processo, digamos, devido. Exato, Gordon. Adriles, você estava fazendo essa análise semiótica da Eliane Cantanhede. A análise semiótica é exatamente isso. Ela já faz um pré-julgamento, ela faz uma condenação em fatos que são completamente inverossímeis, que levam à possibilidade de um golpe, e o golpe, que não houve golpe, foi exatamente uma baderna, uma invasão da Praça dos Três Poderes, que não tem nenhum tipo de correlação com o discurso de Bolsonaro, de conservadores, que houve uma tendenciosidade, uma parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do STF, que tinha ojeriza Bolsonaro, que tirou um candidato da cadeia para derrotar Bolsonaro e fez torcida e fez uma apuração completamente parcial, uma direção completamente parcial das eleições, censurando o Bolsonaro, não impedindo ele de usar a imagem de 7 de setembro, impedindo ele de usar imagens da ONU, impedindo ele de dizer coisas notórias, como Lula é ladrão, como Lula é aborteiro, como Lula é apoiador de ditaduras latino-americanas e fora daqui da América Latina. Ou seja, e isso fazendo uma conexão estapafúrdia com as invasões da Praça dos Três Poderes. Ou seja, a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco que Bolsonaro fala em liberdade, que a liberdade está uma tentativa de cerceamento de liberdade e de perseguição política. Tudo isso está acontecendo agora. Ele, em momento nenhum, ele fala da ruptura de um processo eleitoral. Em momento nenhum, ele fala da ruptura de um processo dentro das instituições. O que houve, o que denota no discurso do Bolsonaro, e o que denota no discurso nosso, de todo mundo, que houve uma ruptura interna dentro das instituições a partir do momento em que a Justiça Eleitoral, que é, mais uma vez, um puxadinho do STF, tomou partido contra o presidente da República, que queria a reeleição, e a favor de um candidato que eles soltaram da cadeia para ser candidato e que eles apoiaram subliminarmente, aliás, subliminarmente é um eufemismo, durante o processo eletivo. Coisa que isso sim rompe as instituições de uma maneira, claro, subjetiva. Agora, objetivo, golpe objetivo, da parte do Bolsonaro, da parte do discurso do Bolsonaro, da parte do entorno do Bolsonaro, que falava, vamos virar a mesa. O que é virar a mesa? Esse cara, esse oficial do Exército é um bosta que não toma devidas medidas legais. O que isso quer dizer? Ainda que fosse o planejamento intencional da possibilidade do golpe, que não houve, aí simplesmente uma série de documentos apócrifos e uma série de declarações incisivas contra isso que a gente acha que é um golpe institucional dado por dentro do TSE, não houve nenhum tipo de planejamento, não houve articulação política, não houve articulação alguma para estabelecer-se a ruptura do processo eleitoral. Sim. Então é ponto pacífico. Agora, existe uma torcida, e não é só torcida, a gente está falando que a Globo não faz jornalismo, não é só torcida. Eles já condenaram o Bolsonaro e estão dizendo que a Polícia Federal vai articular uma série de provas para dar margem a que o povo se acostume para a prisão do Bolsonaro. Ou seja, ela está dando ensejo a uma articulação política da Justiça em conluio com a Polícia Federal para estabelecer um momento político propício para que Bolsonaro seja preso. Sim. Ou seja, isso sim é um golpe. E é um golpe no bom senso de qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência do que está acontecendo no país. Exército afirma que acompanha a investigação sobre golpe. Em nota, o Exército Brasileiro explicou que está prestando todas as informações necessárias às investigações conduzidas pela PF. Com oficiais, generais e ex-comandantes na mira da Polícia Federal, o Exército Brasileiro e Marinha do Brasil se pronunciaram nesta quinta-feira 8 sobre a Operação Tempus Veritatis, que atingiu integrantes da cúpula do governo Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente.
expôs detalhes do envolvimento de militares no que foi descrito pelos investigadores como uma tentativa de golpe de Estado. Em nota, o Exército afirmou que colabora com as investigações em tom similar ao adotado pelo ministro da Defesa José Múcio Monteiro Filho. O comando da Força Terrestre foi avisado previamente pela Polícia Federal da operação. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Exército Brasileiro acompanha a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, prestando todas as informações necessárias às investigações conduzidas por aquele órgão, afirmou o comunicado oficial. Lamentável, o povo está mesmo sozinho. O Exército e as Forças Armadas acabaram de vez. Nicolas na mira da PF. Órgão pede ao STF para incluir o parlamentar em inquérito por chamar Lula de ladrão. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido da Polícia Federal para investigar o deputado Nicolas Ferreira sob acusação de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ferreira teria chamado Lula de ladrão, que deveria estar na prisão, durante um evento na ONU em novembro de 2023. O próprio Lula solicitou a investigação ao Ministério da Justiça, apresentando um vídeo que captura as declarações do parlamentar mineiro. Ricardo Capelli, à época, secretário executivo do Ministério, encaminhou o pedido à Polícia Federal, sob direção de Andrei Rodrigues. De acordo com o Código Penal, injúrias contra o presidente da República exigem uma investigação formal solicitada pelo Ministério da Justiça. A Polícia Federal esclarece que as falas de Ferreira não são protegidas pela imunidade parlamentar. O ministro Luiz Fux, do STF, será responsável pela análise do pedido de inquérito. É assustador como as instituições estão todas aparelhadas. Quando Bolsonaro era presidente, chamaram ele de tudo que é nome, menos de santo. Nada aconteceu com ninguém. Agora falar a verdade é crime. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.